Bem, gente, vamos dar continuidade à nossa aula falando agora sobre matemática, né? Vamos trabalhar os números pares e os números ímpares. A semana passada a gente trabalhou a ordem crescente e a ordem decrescente, não foi isso? Maior que, menor que, e agora nós vamos continuar falando sobre números pares e números ímpares. A gente tem aqui duas crianças, uma que pediu par e a outra que pediu ímpar. A que pediu par colocou 2 e a que colocou ímpar colocou 1. Então, 2 e 1, 3. Então, 3 é ímpar, certo? Vamos continuar? Vamos ver aí agora uma historinha que é sobre o par ou ímpar. Par ou ímpar? Então, a gente tem aqui um papagaio e tem um gorila. O papagaio, ele pergunta para o gorila: vamos jogar par ou ímpar? E o gorila responde: o que é isso? E aí o papagaio diz o seguinte: é um jogo matemático, funciona assim. A gente mostra os dedos, se der par, eu ganho. E se der ímpar, você perde. O gorila diz, né? Peraí, isso tá certo? Claro, você não confia na matemática? E o gorila responde para o papagaio: na matemática eu confio, só não confio mesmo em você. E aí vem dois amigos que eles querem jogar videogame. Carlos e João, eles resolveram jogar videogame. Mas se deveriam decidir quem começaria. João falou para decidirem na disputa do par ou ímpar. E Carlos aceitou. João indicou com a mão 2 dedos e Carlos 3 dedos. Como Carlos pediu ímpar, ele ganhou a brincadeira e começou o jogo no videogame. Por que deu ímpar? Porque 2 e 3 é 5 e 5 é ímpar, certo? Então vamos lá. Os números terminados em 1, 3, 5, 7 e 9 são chamados de ímpares. Então, todo e qualquer número, seja ele do tamanho que for, ele terminou em 1 é ímpar, terminou em 3 é ímpar, terminou em 5 é ímpar, terminou em 7 é ímpar, terminou em 9 é ímpar. Então, por exemplo, hoje é quanto do mês? 20. Ele terminou em 1? Não. Terminou em 3? Não. Terminou em 5? Não. Terminou em 7? Não. Terminou em 9? Não. Então, a data do dia de hoje não é ímpar, certo? Amanhã. Quanto é amanhã? 21. Então, se amanhã é 21, eu tenho o quê? 21, 2, 1. Terminou em 1, terminou. Então, ele vai ser número ímpar. Então, 2003, ímpar. Por quê? Porque terminou em 3. 35, ímpar. Por quê? Porque terminou em 5. 1277, terminou em quem? 7. Então, ímpar. 19, terminou em 9, ímpar, certo? Então, todos os números que terminam em 1, 3, 5, 7 e 9, não importa o tamanho desse número, ele vai ser sempre um número ímpar. Para a gente saber quando esse número é ímpar, basta a gente dividir esse número por 2. Dividiu por 2, se restou 1, então ele é ímpar. Isso na prática a gente vai ver agora com 5 bonecos que eu tenho aqui. Veja só. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. E eu tenho duas crianças aqui. Uma é João e a outra é Carlos. Então eu vou dividir para eles dois.
Vou dar um boneco para João, um boneco para Carlos, um boneco para João e um boneco para Carlos. E aí, ficou algum boneco? Ficou. Quantos bonecos João ganhou? 2. Quantos bonecos Carlos ganhou? 2. E sobrou 1. Então, se sobrou 1, significa dizer que esse número 5 é um número ímpar, certo? Por quê? Porque sobrou 1. Agora vamos para as partes do nosso corpo. Por exemplo, o nariz. Quantos narizes a gente tem? A gente só tem um nariz. Então, ele é ímpar, certo? Quantos coração a gente tem? A gente só tem um. Então, ele é par ou ele é ímpar? Ele é ímpar. Por quê? Porque só tem um. Quantos braços eu tenho? 2. Ele é ímpar? Não. Ele é par, certo? Então, vamos ver aí agora quem são os pares. Então, os números terminados em 0, 2, 4, 6 e 8 são chamados de pares. Então, vamos dizer que eu tenha 10. Quanto é 10? 1 e 0, não é isso? Então, o 1 é o quê? Ímpar. Mas ele terminou em 0? Terminou. Então, ele é par. Agora, vamos dizer que eu tenho o número 32. 32. O 3 é ímpar? É, mas ele terminou em 2, 32. Então, o 2 vai fazer desse número 32 um número par. 46. 4, 6. 4 é par e 6 é par. Agora, 44 é par? É, porque 4 é par e 4 é par. 6. Vamos dizer que eu tenho o número 2026. Terminou em 6? Terminou. Então, ele é um número par. Maria tem 18 anos. 18. Termina em quem? 8. Então, ele é par. E para a gente concluir, a gente vai ver que a gente pode fazer a mesma conta. Eu tenho aqui agora um boneco, 2 bonecos, 3 bonecos, 4 bonecos. O que é que acontece? Quantas crianças eu tenho? 2. Quem é essas 2 crianças? João e Carlos. Vou dividir agora meus 4 bonecos entre eles 2. Então, João vai ficar com um boneco, Carlos vai ficar com outro, João vai ficar com um e Carlos vai ficar com outro. Com quantos bonecos João ficou? 2. Com quantos bonecos Carlos ficou? 2. 4. Então, sobrou algum? Não. Qual foi o resto? 0. Então, são chamados de pares os números pares quando divididos por 2, deixando o resto 0. Ou seja, quando não sobra nada, aí eu tenho quem? Um número par. Vamos dizer que eu tenho o número 10. Eu tenho 10 dedos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esses 10 aqui eu vou dividir para minhas 2 mãos. Quanto deu para essa mão? 5. Quanto deu para essa? 5. Sobrou algum dedo? Não. Agora vamos dizer que eu tivesse 3 mãos. Daria para dividir igual? Não, não daria. Não daria. Ia sobrar o quê? Um resto. Então, se sobrasse esse resto, eu teria número ímpar e não número par. Por exemplo, quantas orelhas eu tenho? 2. Par ou ímpar? Par. Quantas bocas eu tenho? 1. Então, é par ou ímpar? Ímpar. Quantos olhos? 2. Par ou ímpar? Par. Quantos braços? 2. Par ou ímpar? Par. Quantas pernas? 2. Par ou ímpar? Par. Quantos pés? 2. Par ou ímpar? Par novamente. Agora, quantas cabeças? 1. Par ou ímpar? Ímpar.
alunos tem na nossa turma? 28. 28. 28 é formado pelos números 2 e 8. Par ou ímpar? Par. Colocando a tia, quantas pessoas tem na nossa sala? 29. Par ou ímpar? Ímpar. Por quê? Porque vai terminar em 9. Vamos colocar agora a nossa diretora Vilma. Quantas diretoras a gente tem aí, chamada de Vilma? Uma. Vamos colocar a tia Vilma? Então, no caso, 28 alunos, com tia 29, com Vilma 30, a diretora. 30 vai terminar em quanto? Em 0. Então, quanto é? 30. Terminou em 0? Terminou. Par ou ímpar? Par. Por quê? Porque terminou em 0. Agora vamos chamar tia Clécia. 28 alunos, com tia 29, com Vilma, a diretora, 30, com tia Clécia 31. E aí, par ou ímpar? Ímpar. Por quê? Porque terminou em 1. Agora vamos chamar a tia Angélica, né? Tia Angélica, a gente tinha 28 alunos, com a tia 29, com a tia Vilma 30, com a tia Clécia 31, com a tia Angélica 32. 32 vai terminar em quem? 2. Par ou ímpar? Par. É isso? E aí, gente, será que vocês entenderam? Muito bem. Vamos fazer a atividade agora, certo?